Oiê, tudo bom, gente? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento à live tratando sobre direito de família, tá bom? Ontem a gente teve um pequeno contratempo, né, com a nossa convidada, a professora Paloma, mas graças a Deus a gente consegue hoje continuar esse trabalho, esse debate com ela sobre direito de família. Espero que vocês participem, tá bom? Mandem pergunta, tirem suas dúvidas, porque tem muitas questõezinhas que às vezes a gente pensa que é correto, que está diante da lei, tá tudo certinho, mas não, tá? Então a gente precisa ficar bem atento. Vou pedir agora para a professora Paloma participe com a gente, tá? Paloma, Paloma pede para entrar na live. Já estamos aqui te esperando, tá bom? Tô aguardando aqui. Gente, a gente está fazendo pelo Instagram, mas vai ficar disponível no canal da Eli Pontes, no canal no YouTube, tá bom? Vocês fiquem tranquilos que ela vai ficar salva. Tá bom? Obrigada aí pela atenção, pela essa participação comigo aí, tá? Você tá falando que pediu, Paloma, mas não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não apareceu aqui para mim para te aceitar. Vamos ver, faça de novo aí, por favor, Paloma. Ah, agora deu. É porque eu já tinha pedido, assim que eu entrei, eu pedi. Tava só Eu esperando. não vi, Sem perdão. problemas. Não, que isso, não por isso. E aí, sextou? Ainda não, né? Ainda não. Oh, ainda Ainda tem tem aula trabalhando. daqui a pouco. Ah, legal. Mas nós gostamos de estudar e gostamos de trabalhar, então não é problema. Também acho. Paloma, assim, a gente tratou sobre casamento na outra live, certo? Certo. E aí, a ideia nessa live é a gente trabalhar os tipos de família. Você casou, tal, você sabe que no direito civil a gente constituiu a família, tá dentro das regras e da legislação. Mas a sociedade ela é dinâmica, né? Ela vai mudando e as coisas mudam e a legislação depois que vem para te colocar dentro, te enquadrar, vamos dizer assim, né? Dizer que aquela relação que você tem é do tipo A, está no artigo C, D. Então, assim, queria que hoje a gente conversasse sobre esses tipos de família e principalmente, assim, com base nos princípios, né, que foram colocados na Constituição, né, que a gente, a partir de 88, passou a observá-los, como que esses princípios podem e estão sendo articulados na legislação para garantir o direito das pessoas, né? A gente, na outra live, viu que nós temos o casamento e a união estável que são reconhecidos, né? Na legislação no Código Civil. Então, vamos fazer essa articulação para ver se você me esclarece, esclarece para quem está ouvindo e tira essas dúvidas com relação a esses tipos de família. Eu fiz uma pequena pesquisa, eu consegui identificar pelas leituras que fiz, 10 tipos de famílias. Vamos Sempre, lá, então? eu costumo dizer assim, isso é tão relativo porque tem doutrinador que fala mais, tem doutrinador que fala menos. Eu vou falar pelas Uhum. constitucionais, aí você fala as outras e eu vou explicando. Tá, eu vou te Você vai dizendo falando que que eu vou te eu achei. respondendo. Tá, eu vou falar primeiro as três, com Tá, proteção constitucional. Com certo. Vamos lá. proteção constitucional, nós temos três. Quais Uhum, são? Primeira delas é a família matrimonial. Essa, com certeza, é a mais antiga, a que tem mais proteções de direitos, uhum, porque, por exemplo, nós temos a relação marido e mulher com proteção tanto no nosso Código Civil quanto na Constituição uhum, Federal. Então, é a primeira que eu vou citar, ela está lá no 226 da nossa Constituição Federal. Nós temos também a família monoparental, que hoje ela representa um terço do nosso país, para quem não sabe. A monoparental, ela é muito engraçado porque ela decorre de várias situações. Mono vem de um só parente. Então, assim, ela é uhum, uma família formada por um pai ou uma mãe e os seus filhos. E esse um pai ou uma mãe, ele entenda que pode ser por diversos motivos. uhum. Separação, morte. Então, assim, são muitos motivos que podem gerar
esse tipo de família. Eu costumo dizer que eu me englobo nela, porque desde que me divorciei, Sim. o pai da minha filha hoje mora em outro país, então convive eu e a minha filha. Isso é uma família monoparental, e o filho. Uhum. Tem proteção constitucional e já há pesquisas que hoje representa 1/3 do Brasil vivem nessa situação. Ou porque se divorciaram e ainda não quiseram contrair uma nova relação, ou porque ficaram viúvos, viúvas e estão vivendo essa relação. A terceira modalidade, também com proteção constitucional, é a união estável, que diz que deve ser equiparado no que puder ao casamento. É interessante falar um pouquinho dessa espécie de família, porque, para quem não sabe, durante muito tempo teve um certo preconceito desse tipo de família no Código. As pessoas recriminavam esse tipo de família, era uma relação muito mal vista pela sociedade. Quando você resolvia viver uma união estável, você estava vivendo em pecado. Ficou conhecido nos primórdios como concubinato. Esse foi o nome. Sim, existem 2 tipos de concubinato. O concubinato puro, que é esse, que eram as pessoas que não tinham nenhum impedimento para o casamento, mas elas simplesmente não queriam casar. E o concubinato, que é o que a gente vai falar, que é o que as pessoas falam, que é a traição, que são as amantes, os amantes, qualquer coisa do tipo. Então, o concubinato ele pode ser puro ou impuro. E o impuro, ele é subdividido em 2 categorias. Essa que é formada ali por traições, que o direito brasileiro não é mais crime, bigamia, vamos assim dizer, mas não há uma proteção no direito brasileiro. E nós temos também outra modalidade, que é aquela modalidade onde as pessoas resolvem tentar manter um vínculo onde há impedimento absoluto. Pai com filho, sobrinho, primo, essas coisas que já não são tão legais. Essas são as 3 espécies de família com proteção constitucional. Não significa que sejam as únicas. Nós temos vários outros tipos de família. Como, por exemplo, eu vou falando umas, depois as que eu não falar, você pode perguntar que eu vou respondendo. Nós temos hoje a família extensiva. É uma modalidade de família bem interessante, porque hoje as pessoas não estão mais vinculadas somente ali naquele canal pai, mãe e filho. A família extensiva é quando se estende além do pai e da mãe. Eu também me incluo nessa, porque a Giovana, eu cheguei do escritório agora há pouco, vou fazer a live e depois vou dar aula. Quem ficou com a Giovana até agora? A minha mãe. Então, a avó, ela faz um pouco essa complementação. Hoje é muito comum, temos tios, temos alguns... Vai se estendendo além daquele primeiro núcleo familiar. Isso que significa família extensiva. Além do pai e da mãe, extensiva. Nós temos também a família chamada de eudemonista. O nome é horrível, mas o que ela significa é tão bonita. É tão bonito o que significa. Só que os meus alunos em sala brincavam. Professora, se eu chegar para minha mãe e falar assim, nossa relação eudemonista, minha mãe vai brigar comigo. Poxa, podia ter escolhido uma palavra melhor, né, Paulo? Porque essa não condiz. O demonismo são as famílias baseadas no afeto, são as famílias baseadas no amor. É tão bonito o que ela representa, é tão bonito. Hoje, diferentemente do que ocorria nos primórdios, que as pessoas eram obrigadas a se casar com pessoas pré-determinadas, havia um verdadeiro negócio entre as famílias. Hoje não. Hoje as pessoas se casam porque elas têm vínculos afetivos. Você escolhe a pessoa que você vai se casar por afeto e não mais um negócio, não mais um interesse patrimonial, vamos dizer assim. Então, o eudemonismo é isso, é amor. E é uma escolha, né? Você escolhe ao lado de quem você quer estar e considerá-lo parente, né? Assim, é realmente uma relação muito, muito bonita.
aparentemente você vê que se estabelecem os laços afetivos mais fortemente, porque são livres, né? Você não tem nenhuma coisa que te puxa para esse parentesco, que te amarra, né? E a legislação, como é que vê a legislação não, mas nesse caso vai ser mais a jurisprudência, né? Porque assim, a Constituição Federal só prevê aqueles 3 tipos. O restante a gente vai encontrar de maneira implícita ou pela jurisprudência. Eu falo implícita porque a Constituição não manda você casar. Você casa porque você quer. E quando você decidir casar, não tem nenhum artigo que diga, ó, você tem que casar com alguém alto, moreno, do olho azul. Então, assim, olha aí o eudemonismo implícito, a partir do momento que ele não é vedado, vamos assim dizer. Verdade. Temos também a família anaparental. Não sei se você encontrou essa também. Encontrei. Também. A família anaparental, A vem de sem. Parental, ela quer dizer assim, sem parentes. Na verdade, são pessoas que não têm pais e mães. Ela está bem vinculado à família extensiva e ao eudemonismo. Porque como ela está ali sem pai, sem mãe, outras pessoas vão fazendo esse vínculo afetivo. Eu fico lembrando muito das pessoas que vêm de outros países, né? Às vezes elas chegam e às vezes vêm sozinhas e às vezes algumas famílias aqui acolhem, né? E aí as pessoas vão ficando aqui com a gente e depois se tornam realmente pessoas da família e ponto. Não tem quem vai dizer que não. Por mais que a legislação possa até negar, mas é aí pronto, né? Tem jeito. Às vezes você convive ali com pessoas, por exemplo, o pessoal do escritório. Muitas vezes eu convivo mais do que alguns parentes meus, do que tios, porque são pessoas que eu encontro todo dia, que acabam conhecendo mais o meu gosto, mais como eu sou no meu dia a dia. Isso é normal. Não tem como você ter aquilo tão fechado. Só vou conviver com meu pai e com a minha mãe. Não dá. Então a família anaparental é essa. Pode falar as outras que você encontrou. Olha só, eu encontrei família reconstituída. A família reconstituída, eu vinculo muito ela à seguinte situação. O que é uma família reconstituída? Hoje, as pessoas têm uma estrutura familiar que se origina ou de um casamento ou de uma união estável. E aí depois elas acabam se separando, vivendo outra união estável. Então, assim, ela vai se reconstituindo. Por exemplo, hoje, se eu vier a me casar com alguém, vai ser uma família reconstituída, porque ela já vem com pelo menos um componente a mais do que o marido e a mulher. Eu tenho uma filha. E pode ser que essa pessoa, que um dia eu venha me casar, também tenha um filho. Então, tanto o filho dele quanto a minha filha são reconstituídos, porque eles não são da nossa família originária, não são nossos filhos. Meus filhos e filhos dele. Muito, muito legal também, né? Assim, a gente perceber isso, porque no Brasil, acho que muitas famílias também vivem esse caso, né? Vivem essa situação. Pessoas que se separaram, às vezes têm 2, 3 filhos, né? Depois de algum tempo se relaciona com outra pessoa que também já tem filhos, e às vezes juntam-se as 2 famílias, e aí são 5 filhos que vão crescer juntos, né? Ou seja, é a família brasileira. Vão ter uma convivência ali de irmãos, não tem jeito. Hoje em dia as pessoas brincam muito, os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um filho de uma relação anterior, outro tem outro filho de outra relação anterior, e juntos eles vão formar mais uma família, vamos assim dizer. Por isso que a gente diz reconstruída. Esse nome é bem apropriado mesmo. Esse aí tá certo, né? Acho que coerente. Sim. E vamos falar da família substituta, que também é outra espécie que aí a legislação tem um pouco mais de observação sobre ela, né? É porque ela está prevista lá no ECA. Ela advém do ECA, porque o que é a família substituta? É a família que substitui a família natural. Queridos, por favor, família natural. Porque tem gente que fala assim, que substitui a família original. Não tem família original, é família falsa. Então a gente fala família natural. Olha o poder da palavra. Porque quando a gente fala de adoção, pressupõe
a perda do poder familiar. Então, isso é a família substituta. Substitui a família natural, aquela qual você nasceu, e aí vem uma nova família. Então, por isso que a gente chama de substituta. Ela tem, assim, a sua proteção lá no ECA, onde a gente vai falar das possibilidades de guarda, tutela, adoção. Tudo isso são famílias substitutas. Por exemplo, eu comentei agora há pouco que o pai da minha filha hoje mora em outro país. Eu tenho a guarda hoje da Giovana exclusiva, eu exerço a guarda exclusiva. A tomada de decisões da Giovana hoje é só minha, eu brinco, é uma carreira solo. Dentro disso, se eu quiser me ausentar do país sem ela, a Giovana fica sem ninguém do poder familiar. Então, ela vai precisar de uma família substituta. Eu passaria para minha mãe, por exemplo, uma tutela temporária dela, para minha irmã. Então, isso é a família substituta, que é aquela família que será feita mediante guarda, tutela, adoção, independentemente da situação jurídica dessa criança e do adolescente. A proteção dela vem lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, uma situação, caso você tenha que viajar a trabalho para passar alguns meses fora do Brasil, por exemplo, você vai ter que ter uma pessoa responsável pela sua filha para poder você ir trabalhar e ela ficar aqui resguardada com os direitos com relação à saúde, educação, né? Porque, por exemplo, hoje a Giovana passa mal, eu vou no hospital, eu sou a representante legal, eu assino aquela guia que eles te dão. Ontem eu fiz a matrícula da escola dela, vem lá, responsável financeiro, responsável por ela, representante legal, a mãe, natural. Agora, se eu não estiver aqui para fazer, por mais que as pessoas deduzam, a avó não é a mesma coisa da mãe, dentro dessas pequenas questões do dia a dia. Então, por isso, a tutela. Paloma, muita gente aqui dando oi para você. Você está conseguindo observar aí? Eu Muitos meus alunos, coisa boa, né? Eu quero agradecer a todo mundo, não quero falar nenhum nome, porque fica parecendo falta de educação, mas eu vi alguns ex-alunos, ex-orientandos. Um beijo grande para todo mundo. Não vou falar nenhum para não ser injusto. Vamos lá, então. Muito obrigada, viu, gente, por estar conosco, né, Paloma? Isso é muito bom. Acho que gostaram da disciplina com você, quiseram relembrar um pouco também. Ou alguns ex-alunos matar a saudade, o que é sempre muito gostoso. Isso, muito obrigada, viu, gente? A família substituta já, a homoafetiva. Essa que é a mais comentada polêmica, né? A família homoafetiva, ela ganhou esse nome advindo da jurisprudência. Porque era muito complicado qual que era o nome que ia se dar para essa família. Essa família ela é formada por duas pessoas do mesmo sexo, podendo ser dois homens, duas mulheres, e veio, a partir de 2011, tivemos aqui o STF considerando que deve ter os mesmos direitos da união estável e, em contrapartida, os mesmos direitos do casamento. Então, a família homoafetiva faz referência a isso, a duas pessoas do mesmo sexo. Volto a dizer o que a gente falou na última live ali. Quando eu digo assim, a lei não prevê, não significa que eu seja contra ou a favor. Estou dizendo assim, infelizmente, não temos ainda expressamente no Código Civil ou na Constituição Federal. Lá diz casamento, união entre homem e mulher. Então, assim, hoje é uma proteção jurisprudencial, não ainda na lei, tá bom? O bom é que a legislação, os juristas, né, de modo geral, a maioria tem trabalhado na aceitação desses casamentos, né, e fazendo realmente o casamento, né, isso é um avanço, né, eu acho que a legislação vem em seguida, porque não tem mais como você retroceder, né, as pessoas estão cada vez mais buscando a felicidade, né, é a história do afeto também, né, de convivência. Melhor você ficar com quem você ama, né? Eu acho pertinente, eu vou fazer um comentário agora, baseado nisso que o Fred acabou de colocar aqui pra gente.
Boa colocação, profa, já que o nosso Código Civil já nasceu velho. Então, eu vou fazer um comentário sobre isso, bem dentro do direito de família, coisa que poucas pessoas sabem. O nosso Código Civil, ele é de 2002, mas ele só entrou em vigor em janeiro de 2003. A Constituição Federal é de 88. A Constituição Federal já tinha saído com a união estável. O nosso Código Civil ia sair sem união estável, ele. Aí eu brinco que alguém gritou, ou a Constituição Federal, que é anterior, está prevendo. Como que vocês, que são a lei material, não vão prever? Vocês podem observar o que eu estou falando, depois vocês observem por curiosidade e me contem. Olha só, o casamento começa lá no 1511, a união estável está lá no 1700 e pouco. Está no final, está depois de tudo, porque ela foi encaixada. Ela foi encaixada no código, ela não estava no primeiro texto. E o nosso código, coisas que as pessoas não sabem, mas nem vou entrar muito nisso de histórico, eu gosto, eu sou uma estudiosa do histórico, ainda vou fazer história por hobby. O nosso código, ele ficou ali tramitando mais de 20 anos para entrar em vigor, foram mais de 3 projetos, porque o nosso código anterior é de 16. Imagina, né? 1916 para 2002, então muito pertinente o comentário do Fred. O código entrou velho, não foi igual o CPC que foi feito da noite pro dia. O Código Civil não, ele ficou, ó. Então observem depois, Bruna, você que disse que ninguém nunca falou isso, observem depois. Só mais um comentário que eu queria fazer, Lemuel. Saudade, ele falou que ia orientando lá em 2018. E o Lemuel tem uma história engraçada. Ele orientei ele e o irmão em 2 faculdades distintas. Um foi me orientando no IESB e ele foi me orientando em Águas Claras. Muito carinho, Lemuel. Na casa dele, ninguém pode falar mal da Paloma. De jeito nenhum. Então, vamos aqui. Eu encontrei 2 que tinham grandes observações assim com relação a elas. A família paralela, não sei se você considera, como é que você considera, e a outra foi a união poliafetiva. São comentadas, mas a grande polêmica da jurisprudência também em relação a esses 2 tipos. Você consegue esclarecer para a gente, Paloma? A família paralela, ela vem exatamente disso. O que é a família tida como paralela, vamos assim dizer? E elas até falam paralela porque elas não se cruzam. Então, são 2 famílias que não vão se cruzar. A família paralela, ela está bem ligada àquilo que a gente falou do concubinato impuro. Ela está bem interligada a isso. Não posso deixar de cumprimentar o professor Ricardo, do DF, que acabou de entrar. Colocou aí até o coraçãozinho, não posso deixar de citá-lo. Bom, continuando. É aquela família onde ela não é aceita pela sociedade, como eu te falei agora há pouco. Ela tem essa questão de ser um concubinato impuro, onde a gente vai estar ali falando da relação, como popularmente as pessoas falam. Agora sim, não é aceita pela sociedade, mas nós temos jurisprudência onde manda dividir patrimônio, onde manda dividir pensão. O que se diz, basicamente, é mais ou menos o seguinte, Eli, se uma das pessoas não sabia do impedimento para aquela relação, terá produção de efeitos. Acho difícil a gente julgar e a gente falar sobre isso sem conhecer o contexto da história. Sem conhecer cada caso é um caso? Não é que cada caso é um caso, é porque assim, como que a pessoa não sabe que o outro era casado, por exemplo, e se envolveu naquela relação? Ele dizia para você que ele era caixeiro viajante? Algo do tipo? Então, o STJ caminha nessa... Sim, por isso que eu falei, cada caso a gente teria ali que analisar. Nossa, hoje é o dia da saudade. Agora entrou a Nath e falou, oi, Paloma. Um foi dizendo pro outro. Um foi mandando mensagem. Unidesc. A Nath é lá da Unidesc, assim que eu comecei a dar aula, ó, uns 6 meses, né, Nath? E a sua outra pergunta, do outro tipo de família, a família poliafetiva é uma família muito polêmica.
com muitas discussões. Nós tivemos já no Rio de Janeiro e em São Paulo casos onde foi aceito pela doutrina. O cara mora lá com 2 mulheres ou uma mulher com 2 homens, eles moram na mesma casa. Muito se fala ali do MC Catra, que tinha isso. Não sou eu que vou julgar. Muito se fala dos países árabes, onde isso é muito aceito. Eu estou com uma dupla fazendo TCC baseado nisso esse semestre. A Paloma, minha xará, e a Yasmin, minha monitora, elas estão fazendo sobre esse tema. E elas estão discutindo esse tema nos efeitos sucessórios e no efeito previdenciário. Então, assim, o tipo de família é isso. É a pessoa que vem e vai ali querer se relacionar com mais de uma pessoa, o que muita gente chama de bigamia. Qual que é a diferença, Paloma, entre isso e a família paralela? A família paralela não está vivendo todo mundo junto. A família poliafetiva, as pessoas falam do poliamor, que é o amor multiplicado. Então, essa é a principal diferença. Eu concordo um pouco com o que a Bruna colocou aqui pra gente, dizendo assim, hoje em dia, meio difícil que as pessoas não saibam. Eu concordo com a Bruna. Não, acho também pouco provável. E quantos casos eu já me deparei como advogada das famílias paralelas, quantos problemas, quantas famílias isso vai para frente. Fred, isso da monogamia, com certeza, bateria de frente sim com o princípio da monogamia, como o Fred acabou de perguntar aqui pra gente. Só que o princípio da monogamia, ele não tá, como que eu posso te dizer? Paloma, o casamento é uma relação entre homem e mulher, não tá no plural, concordo. A união estável também não está no plural, concordo. Até bem pouco tempo, bigamia era tipificado como crime, estava lá no nosso Código Penal. Você não acha que bate de frente? Acho. Você é contra ou a favor? Eu acho assim, eu não gosto de julgar as pessoas dentro do direito de família. Eu defendo as relações por afeto no direito de família. Agora, claro, tenho as minhas convicções pessoais, mas como advogada da área, eu aprendi a não ter tantas convicções. Existem algumas coisas, às vezes você está no meio de um divórcio que as pessoas estão brigando por tanta coisa. Hoje eu confesso para vocês que eu passei o dia lidando com um divórcio que a briga é um secador de cabelo de R$ 400. Complicado. Fred, concordo. É histórico. Mas se a gente for discutir o lado histórico, quantas famílias não existiram no lado histórico? A família mesmo de pessoas do mesmo sexo, ela existe desde que o mundo é mundo. Existem casos lá na Grécia Antiga. Então, assim, Bruna, eu também acho que eu não conseguiria ali na mesma casa. Não viveria em sala. Até vi brinco em sala. Quando as pessoas falam assim, Paloma, lá na Arábia pode. Meu filho, mas lá na Arábia, se uma ganha um colar, todas têm que ganhar. A relação é de igualdade. E lá parece, eu já li sobre isso, lá é dividido. Se ele passa um dia com uma, ele tem que passar o outro dia com. Não pode ter desigualdade. Mas eu penso como a Bruna. Eu, Paloma, também não teria estômago. Mas não compete a julgar, a falar. Isso é muito cultural. As pessoas que viajam muito para outros países e que dividem essa delícia com a gente, que é a cultura, contam cada coisa ali que a gente fica como é possível, mas aí é com cada um. Então, a participação hoje foi bem intensa, viu, dos nossos internautas. Eu queria agradecer. Eu acho que a gente deu conta, né? Acho que sim. Mas tinha uma pergunta que eu tinha elaborado uma pergunta que era como ficam os direitos previdenciários, sucessórios e fiscal? Assim, não precisa entrar nos detalhes, mas assim, diante de tantas possibilidades que nós temos de união, né? Como é que fica essa história aí? Esses 3 aspectos. Só vou responder a Regiane e te respondo. Regiane, pense num casal que tem mais de 1,5 milhão de patrimônio. Tu não tá entendendo. Tem patrimônio. Ali a briga é pessoal. É pessoal. Maria Berenice Dias diz, o divórcio é o que resta do amor. E o que resta do amor chama-se ódio.
Bom, te respondendo. Paloma, o direito previdenciário. Todo mundo que ganhou qualquer direito no direito previdenciário foi na justiça. Nossa, Por tem quê? que ver. Porque não vai ter uma regra do INSS mandando dividir aí a família poliafetiva ou a família paralela ou de um órgão público. O direito sucessório hoje, o posicionamento majoritário é assim: se uma das partes não tinha o conhecimento, e ele, como a Bruna bem colocou, difícil, né? Uma das partes não ter o conhecimento. Se uma das partes não tinha o conhecimento, será dividido. Agora, é complicado te dizer isso, porque também vai ser judicial, onde a esposa vai dizer que é tudo dela e a outra vai dizer que parte foi construído com ela. Agora, eu não consigo entender como que isso é construído a três. Na minha cabeça, é complicado entender isso. Eu não consegui E a imaginar. parte fiscal, o imposto de renda ainda não permite essa declaração, por exemplo, do poliamor. Você pode declarar ali o dependente, o qual você tem a relação conjugal, seja do mesmo sexo, já tem essa permissão, seja de sexo diverso, mais um só. Interessante. Sucessório fiscal é mais tenso, eu acho, né? Essa relação. Eu também, Aníbal. Já já a gente mata a saudade, quando tudo estiver mais seguro, mais tranquilo. Saudade do presencial. Eu fico brincando que eu tô isso aqui de fazer uma aula clandestina. Nossa, e assim, de fato, todos os professores, todos estão reclamando que os alunos da minha turma, dizem que eles estão muito quietos, que eles nunca foram assim. No início do semestre eles estavam com um determinado comportamento, e agora é outro. E aí eu disse, não, todo mundo, professor, fique tranquila, que está todo mundo assim nessa situação, todo mundo meio contido. Mas não se preocupa, no que ano que vem a gente vai voltar presencial e com certeza a gente vai falar muito. Aí vocês vão dizer para a gente ficar quieto. Tomara! Mas falou, mas a gente no início eu te pedi para falar um pouco dos princípios, né, que a gente pode recorrer, né, para compreender um pouco melhor esses formatos, né, essas constituições dessas famílias, né? Como se chama, no geral, chamamos de arranjo, né? Esses arranjos familiares. E aí, assim, pelo que eu pude compreender, a gente poderia estar trabalhando o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o nosso guarda-chuva, né, dentro da nossa Constituição. A solidariedade, né, porque muitas famílias também, muito presente essa questão da solidariedade, na questão... O princípio da solidariedade, ele também tem nascedouro na Constituição. Ele nasce do princípio da solidariedade social, que acaba se desmembrando para a solidariedade familiar. Ele é um princípio com previsão constitucional e que tem esse desdobramento. São então, dois princípios basilares. Olha só. Eu vou falando, aí você vai comentando, tá bom? Claro. Aí, assim, com relação a... Você vê também um pouco expresso no ECA isso, mas tem a vedação da discriminação social por causa de cor, raça, opção sexual e os demais preconceitos, né? Olha, é engraçado. Eu tô com um aluno esse semestre que o tema de TCC dele é o racismo. Não sei nem se ele já está por aí. E ontem eu estava falando com ele, a gente estava numa orientação e o debate era justamente isso. A gente estava discutindo um HC do STF que estava falando se existia ou não esse suposto racismo aí contra judeu, porque se abrangeria ou não por isso. Justamente isso, porque esse princípio, ele fala de você não poder discriminar as pessoas por qualquer motivo, raça, cor, sexo, idade. Então, assim, ele é bem amplo e, claro, também se aproveita aqui no direito de família. A questão também que leva em consideração o melhor, quando você vai fazer a questão da separação, às vezes você observa um pouco também a questão do interesse da criança, da família, nesse aspecto, né, dessas relações também, né, Paloma? Um pouco não, muito. Nossa, eu li todinho o ECA, e aí eu vi o quanto é importante a opinião da criança, o respeito... É o melhor interesse da criança e do adolescente. E ele não está só no ECA.
Se você parar para Uhum. pensar, ele está na parte geral do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: você tem que ingressar com a ação no domicílio do incapaz. Olha aí, aonde é Aí, mais perto para o diferença. incapaz. Então, assim, é o melhor interesse da criança e do adolescente, que eu costumo dizer que é o pai de todos os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é quem faz toda essa costura, vamos assim dizer, dentro do ECA. Ok. E um outro também, a questão, não está explícito, mas a questão da afetividade, que tem uma relação também um pouco com a questão do direito à individualidade também, de você poder escolher com quem você quer viver, com quem você quer compartilhar a sua vida e constituir, né, uma família. Foram É o esses os princípios. eudemonismo, né? É o eudemonismo, o princípio da afetividade, até porque quando a gente fala do princípio da afetividade, a gente está falando exatamente isso, que é a estabilidade das relações socioafetivas na comunhão plena de vida, conforme o caput do 1511. Que aqui a família atual, o modelo de família atual se dá com base no afeto, com base no amor. É isso que se busca nas famílias atuais. E a gente encontra essa proteção. Eu concordo com você, não está expressa, mas ela está implícita em tantos momentos. O STJ fala tanto sobre isso. O STJ costuma colocar nos julgados o seguinte, que é, sobretudo, o princípio da afetividade que fundamenta o direito de família. Porque Olha, são nessas relações que você constrói a sua vida e baseada no afeto, no amor, nas relações que você constrói ali dia a dia. é tanto que a primeira aula de direito de família que eu tive não foi com Paloma, mas foi justamente o que você acabou de dizer, né? Que as nossas relações familiares, elas se constituem, são levadas, e é levada em consideração pela nossa legislação a questão da afetividade. Ela é a número um, né? Então, assim, nós sabemos que a legislação, ela vem sempre um pouco atrasada, né, em relação ao desenvolvimento da sociedade, né? Então, ou seja, não fiquem tensos porque você está num arranjo familiar que não os três que estão previstos já, né, no Código Civil. Na Constituição. Na Constituição. Vai chegar o momento, né, vai chegar o momento que a legislação, ela avança, né, e aí a gente não sabe precisar quando, mas é assim, o desenvolvimento da sociedade é dessa forma, assim, não é tão certinho e justinho, as coisas vão Eu andando. acrescentaria ali mais um princípio que você não falou, o princípio da liberdade. O princípio da liberdade, ele é tão importante porque o planejamento familiar é livre. O Estado não interfere na forma que você planeja a sua família. Você casa porque quer, você se divorcia porque quer, você tem filhos porque quer. Não há uma imposição estatal para isso. Então, o princípio da liberdade, eu diria que ele é um dos mais importantes do direito de família. O Estado não bate na sua porta e diz assim: Paloma, você vai se casar com fulano. Paloma, você não vai se casar. É uma escolha. Bem minha cara, a vida é feita De escolha. escolhas. E o Estado permite. Por isso que muito se diz que o direito de família é um ramo do direito privado, mas que não deixam de ter normas públicas. O 226, 227 trazem proteções para o Estado. São normas mínimas de proteção que o Estado dá. Ok. Pronto, demos conta direitinho aqui do nosso conteúdo e a gente tem um desafio que é 45 minutos de live. Né? Eu acho que é o nosso cafezinho no final do dia para poder entrar na sexta-noite nas nossas atividades. Sextou. Sextou. Alô, muito obrigada. Eu a gente que agradeço. Continua na próxima semana e aí eu informo para vocês qual vai ser o tema, tá bom? Só responder o Fred aqui para a gente terminar. Fred, é verdade, eu acho que você não entendeu. Eu falei assim, é livre. Se é livre, é exatamente isso, o princípio da liberdade. O Estado não pode interferir. O que o Estado faz são normas mínimas. Por exemplo, a Giovana não estuda simplesmente porque eu quero, ela é obrigada a estudar.
há na Constituição. E se eu não colocá-la para estudar, pode ter a perda do poder familiar. Queria aproveitar que eu estou com a palavra, dizer que a live no Instagram é bom, que eu posso rever alunos mais do que queridos. Voltei lá na Unidesc, primeiro lugar que eu dei aula, pincelei um pouquinho no IESB. Olha só. No DF. Então, assim, obrigado para todo mundo, meu carinho imenso. Obrigada, Eli. Imagina, eu fico super feliz assim, com esses encontros e reencontros, porque é muito gostoso rever nossos professores, é muito bacana. Gente, muito obrigada aí pela audiência, pela participação, vocês me obedeceram, foram bem disciplinados também. Gente, muito obrigada, semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau. Tchau, Sextou, hein, Paloma? Sextou. Tchau.